Vamos começar o programa de hoje com aquele momento que nós amamos, que é o Amor Exigente, que tem feito diferença nas nossas vidas, né? É uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, você não paga nada para estar lá uma vez por semana durante 2 horinhas. Aprende muito, é impulsionado para ter uma vida cada vez melhor. Você sai de lá com metas semanais, você sai de lá conseguindo enxergar melhor o problema que você está. Lidando com as suas compulsões, com as compulsões de quem você ama. Melhorando a qualidade de vida e saúde de toda a família. Hoje a gente tem 2 pessoas muito queridas. Hoje eu estou honradíssima com a presença da Dona Mara, que é membro do Conselho Deliberativo de Amor Exigente e quem começou todo esse movimento junto com o Padre Haroldo. Mas também com Fábio Magalhães da Silva, que é coordenador regional do Amor Exigente em Serra Negra. Ele passou por um longo processo de recuperação e hoje ele vai compartilhar a história dele com a gente. Dona Mara, obrigada. Obrigada. É muito bom estar aqui com você. Muito bom te receber. Obrigada também. Obrigada, Olá, Fábio. Obrigado. Fábio já Obrigado pelo compartilhou um convite. pouquinho da história dele uma vez quando a gente estava lá. Pode sentar do ladinho da Dona Mara. Dá licença. Lá no Tocantins, mas hoje a gente, aqui ao vivo, vai conversar, inclusive, sobre o seu processo de recuperação e como a Dona Mara estava falando, sobre a importância da gente prestar atenção que você pode estar se recuperando e migrar para uma outra compulsão, né, Dona Mara? É muito importante que a família verdadeiramente conheça a dependência química. Ao conhecer a dependência química, você vai saber exatamente aquilo que você precisa prevenir. E é para isso que a gente está aqui, Cláudia. Você sabe que o Fábio quer chegar mais pertinho. Pode mais ficar pertinho? Aí. Tem uma aguinha para você ali, viu, Obrigado. Fábio? Para a senhora Obrigado. também, Dona Mara. Obrigada, querida. E o Fábio, há 20 anos, chegou no Amor Exigente. Ele foi recuperado lá no Horto de Deus. Horto de Deus é comunidade terapêutica, aquelas que não usam muito médico, medicamento. Lá vocês tinham trabalho, Laborterapia, oração. oração. Muita oração. Quanto tempo você muito- ficou lá, Fábio? Eu fiquei 8 meses internado, fiz meu tratamento todo e a gente reaprende a viver, né, na realidade. Comunidade terapêutica, quando séria, né, faz um trabalho de recuperação voltado mesmo à vida, a gente não recupera só a saúde física, a gente recupera muito mais do que isso, não é? Principalmente o lado espiritual, que nos ajuda muito. Isso é gente importante, é acredita maravilhoso. na espiritualidade. Essas comunidades terapêuticas, elas têm um tripé, Cláudia, que é o trabalho, que Padre Haroldo dizia, tem que trabalhar, suar, tirar, desintoxicar através do trabalho. Tomar bastante água e trabalhar de fato. Segunda coisa é ter grupos de apoio. Então, grupos entre iguais, grupos terapêuticos, grupos de partilha, fazem um bem E imenso. disciplina, né, Dona Mara? Isso Disciplina é é uma coisa muito importante, não é, importante, né? Fábio? Que a gente perde e a comunidade terapêutica acaba nos trazendo de volta a ter a disciplina e conseguir, através dela, manter a sobriedade. Agora, nessa época, você ainda era um rapaz, morava com seus pais? Morava, eu era casado, mas eu tinha uma ligação muito forte, tenho até hoje a ligação com a minha família, principalmente com a minha mãe. Quando você saiu do centro terapêutico, da comunidade terapêutica, você foi para casa? Para sua fui pra casa? minha casa, Tá. eu era casado, né, sou casado, e a gente reconstruiu a vida, foi recomeçando aos poucos. A recuperação para mim ainda era muito novo, não é? Conhecia muito pouco sobre a dependência química, o que ela poderia fazer na minha vida, né, de autodestruição. E isso a gente foi aprendendo com o tempo. Quando nós voltamos da comunidade, a gente já automaticamente já foi para o Amor Exigente, inclusive foi no Horto de Deus, onde eu conheci a Dona Mara, conheci o Padre Haroldo. E eu fiz mais ou menos que assumi um compromisso com a Dona Mara, né? Eu falei, olha, quando eu sair daqui, eu quero ir para o Amor Exigente. E em São João da Boa Vista, onde eu morava, não tinha grupo de Amor Exigente. E aí nós tinha, mas já tinha acabado, e nós reabrimos. E começamos um trabalho ali, trazendo de volta as famílias, fazendo um trabalho bacana. Que legal. Fábio, qual que era a sua compulsão? Tinha uma droga Eu tinha de compulsão preferência? por álcool e por cocaína.
né? Eram as drogas que mais faziam parte da minha vida. E como é que você chegou na comunidade terapêutica? Você estava no fundo do poço? Foi uma decisão quando- sua? Como é que foi? Assim como eu, todos, né, nós que chegamos até uma comunidade terapêutica, nós chegamos com os valores todos perdidos. Não é? Chegamos com total descrença em Deus, total falta de espiritualidade, total falta de valor moral, ético, com a saúde física já debilitada. E o trabalho é longo, é um trabalho longo, não é só de 8 meses. Lá dentro é como se fosse uma faculdade, onde a gente aprende um pouco sobre a dependência química, mas na realidade a gente vai colocar em prática aqui fora, não é o que a gente aprendeu lá. O que eu vejo que é muito importante e que as famílias acho que não têm muita consciência, Cláudia, é o fato de conhecerem as diversas nuances da dependência química, que para cada dependente vem de uma maneira diferente. O que eu aprendi com o Fábio, eu aprendi só com ele. O que eu aprendi com o Armando, só com ele. Quer dizer, então, eles passam para a gente uma visão da dificuldade deles, mas a família tem de estar de olhos abertos. E é isso que nós precisamos levar para vocês, quer dizer... Não tem uma receita de bolo? Não tem. Não. E quanto mais ela tem uma extensão de contato com famílias e com dependentes, maior é a capacidade dela de perceber no outro as dificuldades. Eu vinha conversando com o Fábio e o trabalho dele nesses 20 anos, o que ele viu que mais o impressionou? O que foi, meu filho? Que mais chamou sua atenção, não só na família, como com os meninos, com os Lá na dependentes? comunidade terapêutica? É isso a pergunta? Eu vejo assim, as Como um dificuldades todo, no Cláudio. total é assim, é a família assumir o papel, o compromisso, a responsabilidade de conhecer a doença da dependência química. O próprio usuário também, a responsabilidade de conhecer, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente está seguro, não é? E infelizmente a gente não conhece tudo, a gente ainda está aprendendo muita coisa, não só eu, como todos os outros que se encontram em recuperação, porque a dependência química pode parecer que é uma doença voltada apenas e tão somente ao uso de álcool e de drogas. E não é. Tem muita coisa por trás disso que a gente precisa aprender, né? E eu penso que uma forma de compreender melhor a minha doença e viver com ela é quando eu trabalho o lado espiritual. Porque o lado espiritual automaticamente me leva a um lado moral, a um lado onde eu consigo fazer uma reforma íntima e rever os meus conceitos, os meus valores. Não vão ser 8 meses, não vai ser 1 ano, não vai ser 10 anos, que vai fazer com que o Fábio, que há algum tempo atrás teve problemas relacionados ao álcool e à droga, que esses problemas se cessem automaticamente. Não é? Muito tempo vai se levar a isso. Então, o trabalho do amor exigente, ele meio que me cutuca, assim, sabe? Ele faz com que eu saia do comodismo, sabe? E aprenda, né? Aprenda com os meus erros, aprenda com os valores que o amor exigente me traz, me mostra. E isso está sendo muito bom. Porque, na verdade, nós todos vamos errar a vida toda, né? Sim, claro. E a gente precisa estar atento para aprender com os nossos erros, se levantar e tentar mais uma vez. Cláudia, e não existe só dificuldades na vida do dependente químico. O dependente químico tem mais dificuldades. Agora, o que eu gostaria de falar para vocês? Quer dizer, os nossos hábitos se tornam uma outra natureza. Se você passa 5 ou 6 anos fazendo sempre as mesmas coisas, você traz para você própria um hábito que se torna parte de você. Lidar com isso é uma mão de obra, né?
Porque eles que passaram uma vida, em geral, quer dizer, o usuário de álcool e drogas, usando, manipulando, mentindo, enrolando Deus e todo mundo. Como é que de uma hora para outra se torna uma outra pessoa? A família não tem que ter essa expectativa, Cláudia. Ela vai sempre cair do cavalo. Quer dizer, não dá para você imaginar que uma pessoa que durante anos fez as coisas erradas volta da comunidade terapêutica um santo. Sim, não é isso, meu claro. filho? Como é que Agora, pode? É boa não, essa franqueza, viu? Porque sim. atenção aí às famílias dos dependentes Sim, químicos. sim. Né? Eu acho que a gente está abrindo aqui um assunto muito importante, muito sério, e eu fico grata, porque é constrangedor para alguns, mas o Fábio quer falar sobre esse assunto com tranquilidade. Eu achei muito boa essa colocação. Sabe por quê, Cláudia? As famílias, quando... Isso eu percebo nitidamente, porque eu estou há 20 anos dentro do Amor Exigente, trabalhando com família. E a gente percebe assim que a maioria mesmo dos casos, as famílias, o filho terminou o tratamento, simplesmente vai embora e acha que está tudo certo, que resolveu o problema, que, né, já curou. O que a família precisa de pronto saber? O filho voltou, Dona Mara já falou, ele volta com o antigo caráter, né? Ele melhorou um pouco ali, Sim. tá Parou limpo, de usar parou de usar substâncias. substâncias, mas ele ainda tem aquele jeitinho de lidar, Sim, porque foram tem. muitos anos mentindo, Sim, enrolando, manipulando, né? O que a família também precisa saber? Primeiro ela tem que ter a consciência de que ela não está lidando com um problema de caráter somente, ela está lidando com uma doença, e uma das doenças mais severas que existe, que atinge não só o lado físico, não é? O lado mental, o lado espiritual, é todo atingido. Então, não serão 8 meses que vão ser definitivos para que a doença acabe, cesse por ali e não vai ter mais problema nenhum dali para frente. Muito pelo contrário. Eu acho que a partir do momento em que se termina um tratamento, dentro de uma comunidade terapêutica, é que realmente dali para frente vai ser, o trabalho de recuperação vai ter que ser mais efetivo, colocado mais à prova, porque dentro da comunidade terapêutica não tem álcool, não tem droga. E todos ali estão com o mesmo objetivo, de se recuperarem. Estão protegidos. Estão protegidos, né? é o que eu estava pensando Quando aqui. eles saem de lá e vêm para a vida, aí é que ele vai ter que se debater com problemas de trabalho, problemas pessoais, particulares, familiares, enfim. Uma série de Daí outras... seria a hora da família agir como se fosse uma comunidade terapêutica, por exemplo, colocando regras, colocando Sim. trabalho, rotina. É assim, dona Maria? É, minha filha, mas é o seguinte, que tem que também ficar muito claro para todos. Meu filho chegou, ele precisa estudar. Vai para a escola, põe o menino lá para estudar. Não, ele não sabe estudar. Ele precisa aprender a estudar para depois ir para a escola. E a escola é o lugar onde ele vai ter contato com o maior número de drogas possível. Então, nós temos que estar atentos para o que ele precisa, porém, sem estar com o objetivo, ele pode fazer um curso em casa, estudando, aprendendo, no começo sendo protegido. Outra coisa, precisa de trabalho, mas ele não precisa de um emprego. Ele precisa trabalhar em diversas situações, porque se ele tem emprego e o dinheiro vai para a mão dele, é um risco, não é, Sim, Fábio? sim. Então, casa porque a mulher vai ajudar, não dá muito certo. Ele tem que se preparar para assumir as responsabilidades, mas consciente daquilo que é a limitação dele. Ou seja, vai dar trabalho. Vai dar Mas muito não trabalho. desista, porque no final, Vale olha o a Fábio pena. aqui, dá certo, vale a pena, né? E os filhos sempre dão um certo trabalho, cada um do seu jeitinho, na sua medida, né? Mas aí, nesse caso, vale a pena. No final, vai dar certo. Eu já tenho aqui algumas perguntas. Nosso telespectador agora já sabe que a gente vai falar de determinado assunto, já manda perguntas através do nosso WhatsApp. A gente vai fazer as perguntas, Dona Mari e Fábio vão te ajudar com a resposta. Se você ainda não mandou, dá tempo de mandar no 011 950 45
1840. Mas eu quero compartilhar um recadinho que eu gravei com a Celeste. Presta atenção porque é importante. Te encontro em 2 minutos. Dona Mara, Fábio e as perguntas aqui que já chegaram pelo nosso WhatsApp. Mas a gente começou um assunto interessante que eu queria só complementar. A gente falou de compulsões, né? E que você disse que na recuperação, muitas vezes a pessoa troca uma compulsão por outra. Sim, sim. De que forma que acontece isso? É porque exatamente pela falta de conhecimento, de informação, a gente acaba tendo que aprender muitas vezes com a própria vida e os caminhos da dependência química, não é? Dependência química não se refere apenas e tão somente àquela pessoa que acaba se envolvendo com álcool e com droga e perde o controle da vida. Também existem algumas transferências de compulsão. Por exemplo, o indivíduo geralmente ele transfere toda a compulsividade da droga, quando ele a deixa, para o álcool, para o jogo, para o sexo, para o dinheiro, para a comida, para a alimentação. E isso não é recuperação também. Quando nós falamos de recuperação plena, não é, a gente tem que perceber que determinados tipos de comportamento, eles também são tão destrutivos quanto o álcool e a droga, ou talvez até mais. Então, assim, hoje, né, com o tempo, com a experiência vivida, a gente percebe que não é só vigiar e orar em relação ao álcool e à droga, é em relação a tudo. E para um dependente químico, o que é esse tudo? É aquilo que nos dá prazer, é aquilo que nos foi associado ao cérebro como uma recompensa de prazer. E essas recompensas estão sempre voltadas a dinheiro, a sexo, a jogo, a comida, não é? Tudo que tem o mesmo canal receptivo do álcool e da droga. Então esse trabalho de recuperação é muito bacana, porque a gente não aprende só a ficar livre do álcool e da droga, mas se limitar àquilo que a gente pode. Não é? Ter sobriedade. É diferente você estar sem usar substância e continuar a ser uma pessoa extremamente difícil de conviver. Cláudia, no início, eu ia na Unicamp buscar ajuda para operações bariátricas, porque quando eles chegam na comunidade terapêutica, os pratos são umas montanhas. Comem com uma avidez que você não imaginava poder encontrar aquilo. Em seguida, eles se tornam obesos mórbidos, com doenças, diabetes, pressão alta, e o dinheiro da família para manter essa quantidade de comida que eles precisam. É tudo tão sério. E a família tem que aprender a lidar para botar limites, Sim. não é, Fábio? Tem que realmente reaprender, e essa é uma doença com características bem peculiares, né? Então, lidar e aprender que podem vir outras compulsões e ficar atento, orar e vigiar, né? Sim. Fábio, tem várias pessoas pedindo ajuda aqui. Uma telespectadora que não se identifica, ela fala, eu tenho um filho de 22 anos e desde os 13 ele usa cocaína e bebe. Já está na 3ª internação e está cada vez pior. Eu não sei mais o que fazer. Queria que você falasse alguma coisa para essa mãe. O que fazer, né? Porque a gente realmente não tem uma receita definida para como fazer com que a pessoa acorde num determinado momento da vida e comece a mudar. Porque a dependência química, por ser uma doença física, quanto mais eu me envolvo com ela, mais fundo ela vai chegando em mim. Então, acredito que hoje existem muitos grupos de autoajuda. O amor exigente pode ser muito importante, não só para o filho dela, mas principalmente para ela, para que ela possa tomar consciência do tamanho da doença, do problema que ela está enfrentando e ter força, voltar a adquirir força própria para tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Porque não existe realmente uma receita, falar, olha, vai tomar e vai sarar. Não. A família, eu sempre costumo dizer isso dentro dos nossos grupos de apoio, não dá para tirar ninguém do buraco se eu estou lá dentro junto. Primeiro, eu preciso sair
Primeiro eu preciso me limpar, curar as minhas feridas, para depois poder tirar alguém lá de dentro, não é? E o amor exigente, ele consegue fazer isso para os pais, tirá-los do mesmo buraco que o filho entrou, ajudá-los a voltar a ter força, autoconfiança, para poder ajudar esse filho. Eu vou pedir 2 minutinhos para vocês e eu volto aqui já já. Agora vamos continuar, então. Tem várias perguntas já, muitas participações. E eu sei que tem muita gente sendo beneficiada com esse assunto de hoje, né? Graças a Deus. Sim. Eu acho que é muito importante. Você sabe que, como mães, das coisas que a gente mais quer é um milagre. De um dia para o outro, que ele seja uma nova pessoa. Existem milagres, eu acredito nisso. Mas Nosso Senhor deixa muito claro, faça a sua parte, que eu da minha te ajudarei. O que é que nós podemos fazer? Primeiro, nos tornarmos uma comunidade terapêutica, como você estava dizendo. A família se torna uma comunidade terapêutica com o apoio do grupo e de terapeutas que ajudam a fazer um cronograma de vida, uma maneira de viver diferente. Depois ele tem que mudar de turmas, sabe? Andava com o pessoal, vai andar com outro. Mas é muito interessante isso que o Fábio está nos dizendo, que uma vez um dos meninos com quem eu estava conversando, ele disse: Dona Mara, eu sozinho já estou mal acompanhado. Quer dizer, a cabeça é de tal forma, a parte mental, que ele precisa de um apoio diferenciado, não é? Sim, sim, claro. Porque foram, como a senhora mesmo disse, foram anos né, de um comportamento inadequado. Anos de mau comportamento, Sim, né? então não vai ser da noite para o dia que o problema se resolve. É igual a pessoa né? que tem gente que quer emagrecer do dia para o outro, né? Demora 5 anos para chegar naquele peso e aí depois quer queria ficar magra ontem, né? Sim. Aí eu lembrei agora da palavra do dia que eu trouxe hoje, seja forte, corajoso, mãos ao trabalho, quer dizer, é isso mesmo, Deus manda, seja forte, corajosa, mas trabalha, tem jeito. Deus faz o impossível, mas a gente vai ter que fazer o nosso possível, né? Tem muita gente participando, eu vou fazer mais uma colocação aqui. A nossa telespectadora diz assim: boa tarde, meu filho saiu há alguns dias de uma clínica de dependência química. Hoje ele está indo a Narcóticos Anônimos, mas acho que ele tem que buscar a Deus e está difícil. Ele está aqui assistindo, mande uma mensagem para ele, por favor. É o Fábio de Niterói. Oi, Fábio. Vou pedir para o seu xará deixar uma mensagem para você. Então, Fábio, o grupo de apoio ele é muito importante, ele é fundamental, ele é o nosso remédio, mas só esse remédio não basta. A gente, para se manter em sobriedade só por hoje, não é? Para o resto da vida, a gente precisa de mais estrutura. Se nós hoje parássemos apenas para ficar num grupo de apoio, a gente ia esquecer do mais importante, que é o nosso poder superior. Não é que a gente somente encontra dentro de uma religião, independente de qual ela seja, não é? Nos faz ligar a esse poder superior e tira de nós aquela forma em que nós nos achávamos, que nós éramos autossuficientes, onipresentes, né? Onisciente, enfim. Sabia tudo, Sabia fazia tudo, tudo, exatamente. Né? Nos achávamos até maiores que Deus. E a religião ela é muito importante para isso. Existe também, eu aprendi isso dentro de uma comunidade terapêutica, né, dentro do Horto, que existem 4 pilares fundamentais para a recuperação. O primeiro é o grupo de apoio, o segundo é ter uma religião de escolha, o terceiro é a prática da caridade, e o quarto, como você é membro de Narcóticos Anônimos, você vai saber que é o 12º passo, que é levar a mensagem de recuperação a outro adicto que ainda sofre. Quando nós praticamos esses 4 pilares da recuperação, a nossa recuperação se fortalece, sabe? Então é um toque, né? Não é conselho, mas é um toque que eu te dou, que você busque a sua recuperação também no grupo de apoio, mas não só nele.
Perfeito, muito bem, obrigada, Fábio. Abraço para você, Fábio, para sua mãe também, para toda a turma de Niterói, que é a cidade que eu amo. O Marcelo de São Paulo, ele pergunta, somente com as reuniões de amor exigente, dá para recuperar um alcoólatra? Dona Mara. Dá sim. Sabe que muitas vezes eu assisti um alcoólatra parar de usar o álcool no momento em que ele dizia, eu não uso mais. Um dos nossos meninos tinha um pequenininho, casou e tinha uma criança que ele amava profundamente, o filho, com 3 anos. O dia que ele viu aquele garoto pegar um copo vazio e virar da maneira como ele virava o dele, ele parou de usar e nunca mais usou. É possível. Agora, ele decidir não usar mais, é o primeiro grande passo. Mas para se manter nisso é que faz a diferença. Fábio, fale praticamente o que faz você, o que você faz para ficar sóbrio, para se manter sóbrio e Você está feliz. sóbrio há 20 anos. Apesar 20 de anos. 20 anos, você ainda tem uma luta diária para manter-se Sim, na sobriedade? todos os dias. Desde ao acordar até a hora de dormir, a luta é diária. Mas não é uma luta consciente contra as drogas. É contra comportamento, não é? Porque hoje a gente aprende que o comportamento é a pior das drogas quando ele não é trabalhado, sabe? Então, assim, qual é o desejo? O maior desejo para se parar de usar droga é realmente a vontade, não é? Padre Haroldo fala isso, né? O que faz com que uma pessoa pare de usar drogas é a vontade de parar de usar droga. Aquela pessoa que chegou num fundo de poço, que perdeu tudo, que não tem mais esperança, perspectiva de nada, e aí, de repente, num despertar espiritual, ele joga a toalha e busca a recuperação. Não é? Para se manter em sobriedade, não muda muita coisa. Eu acho que a responsabilidade ainda é maior, porque parar é fácil, é só não usar. O problema é como se manter longe do uso. E para se manter longe do uso, a gente precisa estudar, aprender. E eu, ao longo desses 20 anos, eu estudo muito, eu aprendo muito, não com a teoria apenas, eu aprendo comigo. Eu acho que a maior fonte a maior usina de conhecimento sobre dependência química sou eu mesmo, aquilo que eu vivo no meu dia a dia, os limites que eu impus para mim, a responsabilidade que o amor exigente me traz, porque ela me traz uma responsabilidade muito grande e hoje eu tenho consciência disso. O quanto, se eu erro, eu também prejudico não só a mim, nem a minha família, mas prejudico também o amor exigente e isso dói muito, não é? Então a gente se previne através de olhar para dentro de nós mesmos e de se autoconhecer. Cláudia, mas eu vejo, hoje nós tivemos, eu vim com o Fábio de Campinas no carro dele e passando por algumas situações. Eu vou contar a história da mentira. Tá, verdade. E daí nós paramos num semáforo e um rapaz pediu dinheiro. Ele falou, eu não tenho, eu estou com cartão de crédito só. Aí eu falei para ele, mais para frente, ele pagou o pedágio com dinheiro. Eu falei, ô Fábio, você não tinha só cartão de crédito? Dona Mara, mas é tão difícil dizer não. E eu falei para ele, Fábio, são as pequenas coisas que nós temos que começar a trabalhar. Sim. Então, se eu me pego fazendo uma mentirinha assim, eu vou me pegar fazendo mentironas também e fazendo enrolação e compulsão que me levam a atitudes que não são sóbrias. Quer dizer, eu posso não dar o dinheiro que nós não queríamos. Ele perguntou para mim, damos, Dona Mara? Eu falei, não, Fábio.
Quer dizer, nós não damos, mas nós temos que dizer para ele, olha, você está pedindo uma moedinha, essa moedinha não dá para você comer. Você vai juntar e fazer outras coisas, eu não quero isso para você. Ou simplesmente não fale nada. Mas nós não podemos ceder às nossas pequenas falhas. Sim. Porque se eu trabalho as pequenas falhas, eu não vou nem chegar a ter que trabalhar a compulsão pela droga. Eu estou trabalhando outros pequenos comportamentos. Bom, a gente está atento, né? Deixa eu continuar aqui com a turma querendo ajuda. Então, eu tenho uma telespectadora, a Daniela, ela só faz uma consideração, mas eu vou passar porque é bem interessante. Ela fala, Fábio, parabéns, é muito bom ouvir uma pessoa em recuperação e ajudando para ser ajudado. Dona Mara, tão elegante e sábia, parabéns, Cláudio, o programa tá lindo. E ela diz, sou dependente de anfetaminas em recuperação há 12 anos e luto todos os dias com a compulsão alimentar. Essa compulsão muitas vezes me leva a recaídas emocionais. A Daniela, um beijo, Daniela, lá de Americana. É um dia de cada vez, né? Só por hoje também. Agora, próximo telespectador não quer se identificar, diz, o adicto em recuperação pode transferir sua compulsão para o uso do cigarro? Não é um caminho para o retorno às drogas? Sim. É bem natural até que isso aconteça. Quando, no início da recuperação, ele acaba transferindo a compulsividade da droga para o cigarro. Mas, não que seja certo, não é? Porque também é uma droga e talvez mais potente do que muitas outras drogas. O ideal é que ele faça o seu controle e vá diminuindo aos poucos até chegar no momento em que ele pare definitivamente, não é? Ok. O Sérgio estava me dizendo, o Sérgio, que a maneira que ele conseguiu parar é que ele, cada vez que tinha vontade, tomava um copão d'água. E com o estômago cheio d'água, não tem vontade de fumar. Aí, uma dica, né, para quem quer parar. Só mais uma que é bem importante. A nossa telespectadora não quer se identificar, mas ela está vivendo um momento muito delicado. O marido é dependente de crack e maconha. E ela diz, tem alguns meses que ele foi embora de casa, mas deixou os seus pertences. Levou algumas coisas e encontra-se na casa de parentes que não acreditam. O quanto vício é uma coisa séria. Às vezes ele me liga, fala bastante comigo, mas nunca mais eu ouvi. O que eu faço nesse caso se os parentes não me apoiam? Não fique sozinha. Você terá uma nova família no amor exigente. Vá a um grupo e esse grupo vai encaminhar você para resgatar a sua vida e, quem sabe, resgatá-lo, não é? Sim. Muito bem. Fábio, rapidinho, que você já quer ir embora? Não, eu quero não, dona Mara, que a Priscila tá ali desesperada. Mas... Sabe, eu queria que o Fábio desse um recado para esses meninos bem rapidinho. Claro. Bem rapidinho. Em primeiro lugar é, assim, acreditar na recuperação, né? É difícil, claro, não é tão simples assim, mas existe caminho, existe saída. E a família, principalmente, não desistir do dependente químico, não desistir da recuperação dela própria, procurar realmente ajuda dentro do Amor Exigente. A gente está lá, né, não só os grupos que hoje eu estou como regional, mas todos os grupos de Amor Exigente, né, que as famílias não desistam do tratamento, porque é muito importante para elas próprias, para elas se desenvolverem, se fortalecerem, ter um cantinho para que elas possam desabafar, partilhar os seus sentimentos, tirarem suas dúvidas. Então, assim, a princípio, né, o que nós podemos deixar assim, é que não desistam nunca. Nem o dependente químico da sua recuperação pessoal, nem a família também da sua recuperação. Não é? Muito é bem. Isso. Obrigada, Fábio, dona Mara. Eu agradeço. Querida do coração, obrigada, Cláudia. Nós que agradecemos, né? Quem perguntou, tem Amor Exigente em Brasília, sim. Aliás, tem em vários lugares, Brasil todo, alguns lugares da América Latina. Entra no site amorexigente.org.br. Lá você tem o Localiza-E, você clica ali, você vai preencher qual que é a tua região e você já acha um local de reunião, tá? Se quiser ligar, é mais fácil pelo telefone, pode ligar no 019
3252-2630. Você vai falar com a dona Chiquinha, pergunta pra ela onde é que tem, ela vê o endereço certinho, não fique só. Vá, 019-3252-2630. Força, fé e alegria. Obrigada, dona Mara. Obrigada, Fábio. Até a próxima, viu? Obrigada. Ah, muito bom estar com vocês. Obrigada. Porque mesmo eu preciso saber viver.